Olá, meus amigos e minhas amigas. Gostaria de deixar um recadinho para vocês nesse dia. Estamos enfrentando tempos difíceis, momentos de tormenta, isso é inegável. Momentos de pandemia que nos trazem insegurança, incerteza do que pode vir a acontecer. Como já dizia o poeta popular, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Mas nessas incertezas da vida, nessa insegurança, nesse momento que nós estamos vivendo, pelo qual nós nunca passamos, nós queremos dizer a você que você e eu podemos ter a certeza de que nós não estamos sozinhos. E dizer também que você bem sabe que quando você percorre um caminho sozinho, esse caminho ele parece que não tem fim, fica mais longe e a gente fica se detendo a olhar as circunstâncias daquele caminho que tem ali e demora mais a chegar. Mas quando nós estamos acompanhados, a gente nem percebe o caminho que a gente percorreu. A gente só sabe que chegou e chegou bem. Da mesma forma, meus queridos, Deus nos convida a confiar nele neste momento, para atravessarmos este caminho de tormentas, este caminho de pandemia, de problemas que nós enfrentamos emocionais, de problemas que nós enfrentamos das circunstâncias que nos cercam, da doença, da tristeza, da privação e de outros problemas que assolam as nossas vidas. Deus nunca nos abandonará. É o Pai sempre presente. Assim como 1 mais 1 são 2, é verdade que Deus jamais abandonará aqueles que confiam nele. Isso me faz lembrar uma passagem da Bíblia, onde se passou no livro de Mateus, onde Jesus estava com seus discípulos em alto mar, em meio a uma grande tempestade. Naquela tempestade, os discípulos que estavam com Jesus naquele barco estavam com medo. O que é interessante observar é que aqueles discípulos eram pescadores e estavam já acostumados a grandes tempestades em alto mar. Mas aquela tempestade realmente era a tempestade e assustou até os marinheiros, até os discípulos que eram pescadores. Mas em meio àquela tempestade que eles estavam enfrentando em alto mar, havia alguém no barco que estava dormindo, tranquilamente dormindo. Quem era esse alguém? Jesus. Assim está registrado no livro de Mateus, no capítulo 8. E um dos discípulos chegou para Jesus, num momento de desespero, sem saber mais o que fazer, tentou acordar Jesus e disse: Mestre, acorde, nós vamos morrer. Mestre, acorda para pular fora do barco, vamos tentar salvar nossas vidas, nós estamos prestes a morrer. O barco vai afundar. E Jesus se levanta com aquela serenidade que lhe era peculiar, com aquele amor, e ele dá uma ordem à tempestade, aos mares tormentosos, para que eles se acalmem. E tudo volta ao normal. E aí Jesus se dirige aos discípulos e diz: Por que duvidais, homens de pouca fé? Por que tanto medo? Na verdade, ele sabe das nossas fragilidades. E quantas vezes nós temos tanto medo, quantas vezes nós desesperamos até de nossas vidas. Mas ele está no barco. Aquele barco jamais afundaria, jamais naufragaria, porque o autor da vida, o Todo-Poderoso, Jesus, estava naquele barco. Querido, convidemos para que Jesus esteja no barco da nossa vida. Tem até aquela antiga canção que diz, né? Se as águas do mar da vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Sim, o segredo é esse. Todos enfrentamos as circunstâncias, mas precisamos, nesse momento, confiar no Todo-Poderoso Deus. Nós não estamos sozinhos. Há um capitão no leme do barco conduzindo a nossa nau.
conduzindo a nossa família, conduzindo nossas vidas. Precisamos confiar nele, porque ele é quem fará com que nós vençamos todas as circunstâncias. Ele é quem fará com que nós possamos superar os nossos medos e chegar a bom termo. Isso me lembra também uma história que diz que um outro barco, um outro navio, estava em meio ao mar também, e enfrentando uma tempestade, e aí o desespero bateu nas pessoas, os marinheiros começaram a lançar os botes ao mar, as boias, e a tripulação corria de um lugar para outro, mas no meio daquela correria havia uma criança que estava ali brincando. E um dos marinheiros chegou para ele e disse: olha, ô filho, você está sabendo, né, o que está acontecendo? Sim, sei. É, você tem consciência de que o barco pode afundar? Sim, sim. E por que você não está correndo, não está buscando um bote, buscando o seu pai para ajudá-lo? Nesse momento, ele disse para o marinheiro: marinheiro, quem é que está no leme do barco? Quem é o capitão? O capitão é seu pai, ele está lá tentando salvar o navio. Disse, então, marinheiro, esse barco não vai afundar, porque se papai está lá no leme do barco, o barco pode balançar para um lado e para o outro, mas ele não vai afundar, porque meu papai não vai deixar. De fato, conta a história, baseado em fatos reais também, que aquele barco não afundou. O capitão conseguiu salvar toda a tripulação. O que me chama a atenção é que aquela fé infantil, aquela fé tão linda daquela criança em seu pai. Era o pai dele que estava lá e ele confiava tanto no pai que ele tinha certeza que o pai iria conseguir salvar aquele navio. Portanto, ele estava até brincando ali como se nada estivesse acontecendo. Como nós precisamos dessa fé, como nós precisamos confiar em Deus nesses momentos difíceis. Deus jamais nos abandonará. É porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 20, diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias até o fim. Foram as últimas palavras que Jesus disse antes de ser assunto aos céus no livro de Mateus. Eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Nos dias bons, nos dias maus, nos dias de alegria, nos dias de tristeza. Ele sempre estará conosco. Eu quero convidar você para que você, meu amigo e minha amiga, convide Jesus para ser o capitão do seu barco, do meu barco, para que ele possa nos conduzir. E mesmo em meio às tempestades, às dúvidas, às incertezas, nós possamos chegar até a terra firme e possamos vencer a pandemia, vencer o medo, vencer todas as circunstâncias que nos assolam nesse momento. Confie em Deus. Você não está só e Ele nunca vai abandonar você. Fica com Deus. Fica na paz. Um grande abraço para você e toda a sua família.